Isso muito maior do que a nossa capacidade, nosso entendimento consegue compreender. Como médico, eu trabalho muito com a mente humana, como anestesista. Então, por exemplo, eu tenho medicamentos que mudam o humor da pessoa. Eu sei que esse remédio vai transformar o humor dessa pessoa de um momento para outro. Eu acabo de injetar e vejo o efeito. Eu tenho remédios que dão sonhos. Eu tenho remédios que produzem alucinação. Eu tenho remédios que trabalham fazendo com que essa pessoa perca a sua capacidade, como é que eu vou dizer para vocês? A sua censura. Pronto, a sua censura. E esse remédio é perigoso, a gente tem que tratar com muito carinho, porque a censura é a parte ética do processo. Mas alguns efeitos. A gente não está usando esse remédio com essa proposta, é um efeito colateral dele. A proposta é anestesiar. Mas, em alguns casos, alguns desses remédios precisam ser usados. Então, veja, se eu consigo mudar o humor, se eu consigo tirar o medo, se eu consigo produzir um estado de paz através de um produto químico, então essa mente é fantástica e a gente já consegue interferir com um certo grau de precisão sobre o comportamento humano a partir de medicamentos. Acontece que existe um outro meio para que isso aconteça, que é o hipnotismo. Ele também interfere na mente humana, mudando o humor, mudando tudo isso, e não usa medicamentos químicos. Ele trabalha num outro processo interessante. Como é que se chega no mesmo lugar por um caminho diferente? E existe um terceiro mecanismo de ação que atinge o mesmo local, chamado Espírito Santo. Então, nós temos aqui 3 formas diferentes de chegarmos ao mesmo local, que é o sistema límbico, onde estão as nossas emoções. Eu não quero entrar muito na parte técnica, eu acho que não vai acrescentar muito. Mas o que fica para nós é o seguinte: é possível mudar o comportamento humano, seja de forma química, seja de forma induzida através do hipnotismo, depois eu explico um pouco como funciona isso, ou através do Espírito Santo. Se não fosse o fato de que não há recomendação de uso de hipnotismo por cristãos, e a gente tem que deixar isso claro já na abertura do tema, a gente vai mostrar algumas coisas, vamos avaliar o funcionamento disso, mas essa ferramenta eu gostaria muito de usá-la como anestesista e reduzir o uso dos meus produtos químicos, o que é possível, a gente vai ver aqui um exemplo já já, mas Deus nos orienta a não fazer isso. Portanto, eu estudei bastante sobre isso, mas não estudei para usar, estudei para entender a ação divina do Espírito Santo no mesmo local, com um trajeto diferente, e eu queria entender isso, ok? Se você tem preconceito contra hipnotismo, eu diria que a gente tem que ter conceito, não é preconceito. Preconceito é um conceito antes de entender do assunto. Quando você estuda o assunto, você passa a ter conceito. Eu diria para vocês que o conceito bíblico sobre isso, a gente vai ver também. Bom, entendido isso, vamos tentar correr um pouco na parte teórica para que a gente possa chegar na parte prática, ok? Vamos lá. Como entender a vontade de Deus? Eu acho que é o meu que está tocando, né? Deixa eu derrubar o meu WhatsApp aqui, que eu acho que é esse cidadão aqui que está nos atrapalhando agora. E eu acabo de sair dele e retorno para cá e acho que agora nada mais nos incomoda. Vamos para adiante. Como entender a vontade de Deus? Zina, eu não sei como é que eu faço para eu ficar grande aqui na tela. Eu vejo você e eu não sei, Mia. Se eu der 2 cliques, talvez eu cresça. Orador, escolhe o orador em vez de galeria. Não, só porque eu preciso ver se vocês estão vendo bem, exibir vídeo. Estamos vendo, doutor Marcos. Bem Eu na vou, frente, a imagem está boa. E também lá tá, de trás. depois eu aprendo como fazer isso aqui, só porque agora pronto, enchi a tela até ficou maior do que precisava aqui. Está Só ótimo. que eu coloco para vocês. Perfeito. Então vamos lá. Como entender a vontade de Deus? Aqui é algo bastante complexo. E por que é complexo? Porque Deus tem algumas vontades e isso para nós é diferente do que a gente às vezes. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Primeiro, como é que Deus atua na mente humana para fazer o processo de santificação? Como é que essas coisas vão acontecendo? Vamos pegar um verso bíblico que vocês vão notar que todos os meus sermões eu passo por esse verso. Está em Gênesis, fica ruim para vocês verem a cor aí, né? Aqui está tão bonitinho. Tá bom.
Esse verso é Gênesis capítulo 5, verso 24. Ele diz assim, Enoque andou com Deus. Pronto. O que é andar com Deus? Como é que funciona andar com Deus? É uma coisa curiosa, andar com Deus. É estranho isso, olhando assim rapidamente. Mas o que me chama a atenção é que há um pedaço do verso que diz assim, andou com Deus depois que... Opa, me agradou agora. Se Enoque andou com Deus depois que, significa que é possível não estar andando com Deus e passar a andar com ele. Se eu digo para você que tem um mouse e eu estou andando aqui, e depois que eu passo o mouse, eu começo a mancar. Então vem, Marcos mancava antes? Não, mancou a partir deste ponto. Enoque andava com Deus no início? Não. Era uma pessoa que não andava com Deus, que tinha limitações, e as limitações venciam Enoque. O pecado, de alguma maneira, tinha um domínio maior sobre ele, e isso ocorre em determinado momento da vida dele em que ele faz a transformação. Por isso, é algo que nós precisamos fazer. Se Enoque conseguiu, o caminho para nós também está aberto. E com um detalhe, depois que ele passa a andar com Deus, ele vê milagres. E quem anda com Deus sempre vai viver milagres e vai ouvir a voz de Deus. É muito interessante isso. Não faz muito tempo, um homem queria sair da cidade onde eu fiz a semana de oração, alguns anos atrás, e disse que viria a Belém do Pará para conversar comigo, porque ele queria que eu consultasse a Deus sobre uma decisão de uma empresa que ele estava, uma das empresas dele, e ele precisava tomar uma decisão com um significado financeiro importante, um impacto financeiro. Ele queria que o pastor Marcos conversasse com Deus, consultasse a Deus e passasse para ele o resultado. Eu disse, não funciona assim, amigo. Esse canal é aberto entre você e Deus. Não há um intercessor chamado pastor Marcos. Cristo foi o intercessor que abriu o canal está aberto e você tem que aprender a usar. Ele disse, mas eu não ouço a voz do Espírito Santo. Uma coisa curiosa, se você quiser somar a sequência certa, seria o nosso segundo sermão, que é o Cristão Nível 3, eu acho que falei sobre isso aqui. O terceiro sermão, que é Como Vencer o Pecado. Este aqui e o próximo, que é sobre o Espírito Santo. Como funciona esse pacote? Eu acho que aí a gente consegue ter uma ideia boa do pacote, ok? Então vamos lá. Vamos começar um pouquinho sobre hipnotismo. Deixa eu ver se o áudio chega bem para vocês. Vamos lá. Esse camarada chama-se Pyong, é um hipnotizador famoso. Esta menina que está aí chama Maísa. E ele, ao hipnotizá-la, agora, ele vai apagar o nome dela. É isso mesmo, é estranho, mas é verdade. Ele vai dar um comando agora dizendo o seu nome, você não vai saber mais. Vamos ver. Seu nome, seu sobrenome, eles vão embora, eles somem e desaparecem completamente. Seu Pronto. nome é? Seu nome é? Seu nome é? Ela não sabe o nome. Ela não consegue falar o nome. Eu não lembro meu nome. Como é que você não lembra o seu nome? Seu sobrenome, você lembra? Você lembra o sobrenome? Também não lembra. Espera aí. O nome, queridos, entra na nossa mente quando a gente nasce e fica a vida toda. É a informação mais bem estruturada. A idade muda todo ano. O nome não. Ele entrou no cérebro da moça e apagou o nome. Dá para entender o poder do hipnotismo? Ok, vamos para adiante. Aqui tem Celso Portioli. É um camarada adulto e ele está fazendo a mesma coisa. Vai apagar o nome do Celso. Vamos ver. Seu nome e sobrenome. Foi embora e sumiram. 3, 2, 1. Não é Acorda. possível que eu não vou lembrar meu nome. Eu nasci e me deram esse nome. Nasceu e desceu. Não é possível isso, não é verdade isso. Não tem mais o nome. Interessante. Esse é um poder fantástico. Mas vamos agora sair disso e entrar no tema retrospectiva. Há uma guerra, nós estamos envolvidos nessa guerra. Eu tenho um sermão que eu falo só sobre a guerra. Então, ali a gente entra em detalhes de como foi no céu a guerra, depois como desceu para cá. E nesta guerra, nós temos um problema tremendo. É que todo o processo de vitória passa pela mente. Olha que negócio complicado. E a mente é algo extremamente fácil de ser enganado. Eu tenho aqui um copo, uma taça, um copinho, não sei como é que o nome que vocês dão para isso, uma tacinha. Vou tentar fazer na frente do... Não sei se eu virando para cá fica melhor. Vamos fazer assim, ó. Acho que foi melhor de ver aqui, tá bom? Esta taça, eu vou tirar assim um pouco, ela tem dentro uma bola. Vamos tirar aqui a tampa para vocês verem. Peraí, caiu minha taça. Deixa eu pegar aqui um pedaço, caiu a taça. Só um segundo.
Ok, retornando de onde paramos. Se vocês verem depois a foto de como é que fica aqui em casa, nesses nossos eventos. Tá bem. Então, eu tenho aqui uma taça. Vamos começar de novo. Uma taça. Dentro dessa taça, eu tenho uma bola, ok? Vocês estão vendo uma bola. Aqui está a tampa da taça, ok? E uma bola. Eu vou tirar a bola. Bem, não sei se vocês conseguem ter uma... Vai ver um pouquinho mais distante. Uma bolinha. Parece uma bola de ping-pong diminuída, ok? Aqui está a bola. Aqui eu tirei a bola. Bola, sem bola. Vou colocar esta bola aqui do lado. Deixei a bola ali e trouxe a minha mão vazia, não tem bola. E tem uma taça vazia, ok? Eu tenho agora também uma tampa vazia, com uma taça vazia. Vocês podem ver aqui. Tem nada, é um negócio simples, tá bom? Vou colocar a tampa direto, ok? Coloquei aqui. A partir deste momento, a minha pergunta é a seguinte. Eu tenho aqui uma taça sem bola. Eu vou pegar a bola. Olhem para cá. Aqui está a bola. Vocês estão vendo? Não estão. Mas tem uma bola. Acredita em mim, tem uma bola na minha mão. Invisível. Eu vou colocar a bola aqui dentro. 1, 2, 3. Plim! Coloquei a bola. O que tem dentro da taça agora? Você vai dizer nada. Eu digo, tem uma bola. Eu coloquei uma bola. Mas como tem uma bola? Tem. Aqui está uma bola. Mas como é que a bola entrou aí? Enganei vocês. Eu vou colocar de novo aqui agora a tampa. E agora, o que tem dentro? Tem uma bola. Claro, tá, a bola está aqui. Todo mundo está vendo. A tampa, está aí a bola. Ok. Vou tapar e vou retirar a bola. Peguei a bola, estão vendo? Eu estou tirando a bola. Tá bem? Vocês não veem, mas acreditem que estou tirando a bola. E vou jogar a bola fora. Joguei. O que tem aqui dentro agora? Nada. Não tem mais a bola. Acabou a bola. Dá para ver? Ok. Vamos lá. Eu não sou mágico, não tenho habilidade, mas eu consegui, por alguns instantes, tirar de vocês a lógica diante de um fato. Por que isso mudou? Como mudou? A gente fica pensando nisso. Agora imagine, se a gente consegue fazer isso, e se a vontade de Deus precisa ser cravada na nossa mente, e se a guerra é mental, imagine o que o diabo pode fazer com a nossa mente, como ela é fraca, frágil e enganável, ok? Vamos lá. Verso principal que norteia todo o estudo de hoje, é esse aqui. Não vos conformeis, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos dividir em 3 pedaços esse verso para a gente começar a entender melhor. Vamos lá, eu vou tentar correr aqui. Se ficar muito rápido, depois você dá uma olhada com calma. E se ficarem dúvidas, depois eu faço um outro dia só para a gente tirar a dúvida, ok? Então vamos lá. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Primeira coisa interessante é a seguinte, eu preciso ter noção exata de que este mundo não é o meu mundo. Eu vou mostrar aqui o meu filho e a minha filha para vocês. Está muito estranho, ele não é assim. Ele está muito diferente. A filha está mais parecida, mas estranho. Pode piorar? Pode. Aqui está a minha esposa. Se eu tivesse encontrado com ela desse jeito, eu não casava com ela. Garanto a vocês. Não com esse formato que ela está aí. Pode piorar? Pode. Aqui estou eu. Pronto. Agora vocês veem a que nível o negócio chegou. Por que eu estou tão estranho? Imaginem que eu chegasse desse jeito aqui para falar no grupo. Vocês diriam, não está bem. Tem que consultar um psiquiatra. Ele está mal, esse menino. Está acontecendo alguma coisa estranha. É verdade. Sabe por quê? Porque eu estou em Nova York. Lá está a Estátua da Liberdade ali atrás, né? Então, o que ocorre? Eu estou perfeitamente trajado para Nova York. É um frio danado. Olha a quantidade de gelo aqui, ó. Se vocês observarem, tem muito gelo. Pronto. Agora, eu não estou normal para Belém do Pará. Lá onde eu estou, as pessoas entendem que eu sou normal. Aqui eu não seria normal. Portanto, o que é importante entender é que você precisa ser diferente do mundo em que você está. Eu e você somos extraterrestres. Nós não somos desse mundo e nós temos que nos trajar como se traja no nosso mundo, que é o céu, e não aqui na Terra. Por isso, quando alguém pergunta qual é o traje adequado para vir para a igreja, eu digo que você pode usar no céu. Não tem que discutir o tamanho do decote, se a saia está muito curta. A pergunta é simples. Você tem que se trajar com o modelo do país em que você é, de fato,
caminha para lá e vai morar lá, e tem que representá-lo aqui. Segundo, as nossas palavras têm que ser diferentes. Tem que ser palavras que se falam lá. Temos que valorizar Deus acima de tudo. Temos que valorizar Deus mais do que o dinheiro, do que o sexo, do que a vida. Temos que valorizar Deus mais do que o trabalho, mais do que tudo, e fazer isso 24 horas. Portanto, não é fácil. Não vos conformeis com este mundo. Vocês não são daqui. Primeira coisa importante, nós não somos daqui. Vamos para a última parte do verso. Eu vou pular a renovação da mente, que essa é a parte mais forte do tema, e vamos para a última parte. Para que experimenteis a vontade do Pai. Aqui também complica. Por que complica? Porque Deus tem duas vontades. A primeira é essa aqui, a vontade soberana de Deus. Esta vontade, ela independe da sua e da minha vontade. O nome é vontade soberana. Por exemplo, Mateus 26 diz, Jesus falando com o Pai, diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não seja como eu quero e sim como tu queres. Há um duelo de vontades, onde Jesus tem uma vontade humana que difere da vontade do Pai, que é soberana. E o Pai diz, eu quero e não abro mão da minha vontade soberana. Uma cruz. Ok. Em Efésios diz, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Todas as coisas significa o seguinte, a vontade soberana de Deus não leva em conta a sua vontade e a minha vontade. Por exemplo, ele vai voltar a esse mundo. Quer queiramos ou não, quer a minha vontade seja essa ou não. É a vontade soberana dele. Ele faz o sol nascer e a chuva cair, vontade soberana. Ok, tá bom. Mas ele tem uma outra vantagem interessante, que é a vontade moral de Deus. Essa é diferente. Essa Mateus 7:21 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então alguns podem fazê-la e outros não. É uma vontade que eu posso ou não permitir que aconteça. É uma vontade relativa que Deus tem, mas permite a minha ação. Mais um verso, Tessalonicenses. Porque esta é a vontade de Deus, a saber vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. A vontade de Deus é que não se veja vídeos pornográficos na internet. No entanto, alguém pode ter visto e quebrou a vontade de Deus. Essa é a vontade moral. Entendido que há duas vontades, eu não vou ficar muito insistindo nisso, tem vários outros versos que insistem nesse ponto. Você precisa, vamos lá agora, vamos lembrar o texto para a gente poder encaixar esse pedaço. Você precisa renovar sua mente para entender a vontade de Deus. Qual vontade? A soberana? Não. A soberana você não precisa entender nada sobre ela. É ele que faz e não há interferência nossa. Agora, eu tenho que entender a vontade moral de Deus. E esta é a vontade que eu preciso ter um link com ele para chegar no céu. Nesta guerra em que a gente está, a única forma de chegar vivo do outro lado é nos mantendo inteiramente conectados com o nosso general. Ele falando e você obedecendo. Ele fala, não passe nessa ponte, ela vai explodir. General, ok, então eu vou passar por baixo, passe por baixo. Daqui a pouco ele fala, vá para a direita e fique quieto aí aguardando um pouco. O inimigo está vindo e a gente aguarda. Imagina uma situação dessa, você andando, um campo minado e do outro lado a sua vida agora permanecerá, a vida eterna. Estamos falando de vida eterna, não é essa vida humana aqui que é rápida. E a única forma de manter a vida eterna é seguindo os comandos de um general que está protegendo você de um inimigo que quer tirar a sua vida eterna. É isso. Simples assim. Por isso, temos que ouvir a voz de Deus. Há pessoas que não ouvem. Eu fazia um final de semana espiritual agora, numa cidade do Brasil aqui, 3 semanas atrás, e uma pessoa me disse, pastor, o senhor, e essa pessoa é uma pessoa influente na igreja, eu nunca ouvi a voz de Deus, ele dizia, e eu entendo que isso é um dom que Deus deu ao senhor, de ouvir a voz de Deus, se o senhor relata várias vezes. Eu disse, não é um dom. Não é um dom, e é algo aberto a todos. A emissora do céu fala o tempo todo. Agora, o nosso rádio sai da sintonia. Deu para entender a diferença? Não é que Deus parou de falar, nós paramos de ouvir. E se a nossa conexão estiver bem alinhada, a gente vai ter diversas informações dadas pelo Espírito Santo. Próximo sermão é sobre isso, Espírito Santo, Deus desconhecido, como é que ele fala e como a gente ouve. Bom, entendido isso, vamos para adiante. Como posso entender a vontade de Deus? Primeiro, pela Bíblia. A Bíblia tem parte da vontade de Deus, da vontade moral de Deus. A Bíblia tem o quê? Ela fala, por exemplo, sobre
ela desaprova algumas coisas, coisas boas, coisas ruins, ok, tem ali uma parte da vontade de Deus. No entanto, ela não tem toda a vontade de Deus. Em 2 Timóteo diz, a Escritura é inspirada para corrigir, para instruir, ok, tem uma parte da vontade de Deus ali. Mas as decisões conscientes da minha vida não estão na Bíblia. Por exemplo, eu vou me casar, alguém, usando o exemplo de alguém, e a pergunta é a seguinte, o sermão é muito focado para jovem, viu, amigos? Eu sei que nós também temos aqui uma jovialidade boa, mas eu gosto muito disso na versão, falando bem com os jovens, como eu queria que alguém me ensinasse isso quando eu tinha 16 anos, 18 anos, e eu estava longe de Deus, numa batalha tremenda contra o pecado, eu era um perdedor, e eu não conseguia entender esse processo. Se alguém tivesse explicado isso, facilitaria muito. Mas vamos lá. Eu falo para um jovem solteiro, você acredita que Deus tem alguém para você? Ele fala, claro, pastor. Eu digo, você acredita que Deus tenha a pessoa certa? Ele, sim. E Deus sabe o nome dela? Ele disse, sim. E é a vontade de Deus que você case com ela? Sim. Eu digo, tá bem. Aqui está a Bíblia. Eu dou a Bíblia para ele. Abra a Bíblia e me mostre na Bíblia onde está o nome da mulher que Deus quer que você se case com ela. Ele fala, pastor, não está na Bíblia. Eu digo, tá bom, eu vou comprar um carro. Eu estou entre um Corolla e um Civic. Qual dos dois eu compro? Deus tem uma vontade. Certamente é para um ou para o outro. Ele sabe qual vai ser melhor para mim. Eu posso ler a Bíblia, que eu não vou encontrar isso na Bíblia. A casa que eu vou comprar, as férias para onde eu vou, meus planos, a marca da minha roupa, o tipo da gravata, Deus tem vontade personalizada para os cristãos do nível 3. Lembram disso? Lá atrás, quando a gente falou sobre isso? Então, vejam bem, por que Deus tem essa vontade personalizada? Quando ele fala que sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, é verdade que já está mais fácil de contar do que no passado. Mas, independente da facilidade ou não de contar, ele não sabe o número de fios, como ele sabe o número de cada fio. Agora ficou mais difícil. A pergunta é o que ele vai fazer com essa informação? Eu diria nada. Nada. Mas o que ele quer dizer com isso e colocou na Bíblia? O que ele quer dizer é o seguinte, eu me interesso por tudo o que acontece na sua vida. Pelos menores detalhes da sua vida que nem interessam para você, vamos saber quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, não me interessa, mas ele diz, me interessa. Portanto, decisões conscientes da minha vida, ele tem interesse e eu preciso acertar na vontade dele, ou com a vontade dele. Está dando para entender isso? Ok. Então, vamos agora para o terceiro grupo de decisões, que são as decisões inconscientes. Bom, estas aparentemente... vou dar um exemplo para você. Eu entrei aqui em casa hoje, não sei com que pé entrei, se foi com o direito ou com o pé esquerdo. Não sei. Não faz diferença para mim. Para Deus faz. Não, Marcos, você quer dizer que Deus se interessa por coisas banais? Sim. Se eu vou entrar no meu carro andando, chego perto do carro, se eu passo pela frente do carro, passo por trás para entrar, não faz diferença para mim, mas para Deus faz. Ele tem um plano personalizado para isso. Não, você pode estar achando que está exagero. Uma mulher saiu da igreja, passou por trás do carro, entrou, já contei essa experiência aí, foi o primeiro sermão que eu contei. E quando ela entrou por trás, passando por trás do carro e entrou no carro, ela sentou no volante para dirigir, ela estava num duelo em relação a como Deus age, porque ela ouviu um sermão que eu havia pregado, e saiu de lá impressionada, mas também revoltada, porque ela queria que Deus falasse com ela, e estando dentro do carro, querendo ir embora, ela tenta ligar o carro, e quando ela vai ligar o carro, uma voz à direita dela, onde ficava a igreja, diz, uma voz masculina, fala para ela de forma bem clara, diz assim, pare o carro agora. Ela toma um susto, começa a tremer, não parecia um assalto, ela olha para os lados, não vê nada, e ela então sai do carro e resolve correr para dentro da igreja, e não sabia o que estava acontecendo, ela não é psiquiátrica, e essa é uma senhora muito distinta e financeiramente bem, Deus tem abençoado muito ela, e quando ela vai correr, ela, em vez de voltar por trás, por onde ela veio, ela volta pela frente do carro. E quando ela chega na frente, havia um bêbado deitado em frente às duas rodas dianteiras. Ela iria passar por cima desse bêbado e mataria. E Deus falou para ela, dizendo, não vá, pare o carro agora. Ei, então Deus se interessa por onde você entra no carro? Claro. Como se interessou ali, dizendo, ela foi por trás do carro. E Deus queria dizer, eu preciso lhe informar o que está acontecendo na frente do carro. Eu estou dando só exemplo grosseiro, mas para a gente entender que os detalhes para Deus são importantes. Entendido isso, bom, vamos voltar agora para o texto? Bora. Não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente para entender a vontade de Deus. Agora chegou no ponto principal. O que é a renovação da mente? Agora sim. Aí a gente entra no pedaço que eu preciso que a gente entenda e vai entrar hipnotismo e assim por diante. Como ter uma mente renovada?
através do hipnotismo. Mas de quem? Quem vai me hipnotizar? Não é isso. Antes de iniciar o hipnotismo, é só interessante lembrar que esse negócio iniciou em 1700 e tal, aí, tem um histórico disso, não vou falar sobre isso, com um cidadão chamado Franz Mesmer. Por isso, Ellen White cita muito mesmerismo. É a mesma coisa que hipnotismo, tá? A mesma coisa, porque vem de Mesmer. E somente já depois de bastante tempo é que James Brand, já em 1800 e tal, esse camarada muda o nome para hipnos, que é sono, e também ósis, que é, na verdade, uma ação, um processo, ou seja, um processo para o sono, por isso chama-se hipnose, né? Tá bom. Agora, vou fazer uma pergunta para esse hipnotizador, um professor de hipnose do Brasil, um camarada famoso, Instituto Brasileiro de Hipnose, ele é um dos professores do Instituto. Meu amigo, a hipnose é perigoso? O hipnotismo é perigoso? A ferramenta nunca é perigosa. O perigo está no utilizador. Não, então é perigoso. Se a ferramenta não é perigosa, mas o utilizador pode usar mal, é perigoso. Vou perguntar para outro professor. É perigoso o hipnotismo? Sim, ela tem um grande perigo. Qual é o perigo da hipnose? É o hipnólogo. Ou... Tá bom, então é perigosa. Agora, o que Deus fala sobre isso? Vamos lá. Medicina e Salvação diz assim: não devemos brincar com hipnotismo ou mesmerismo. É a ciência daquele que perdeu o primeiro estado no céu, de Satanás. É o que está escrito. Vamos para outro. Esta penetração de Satanás mediante ciências é bem planejada. Por meio do hipnotismo, o mesmerismo, ele, Satanás, opera com aquele poder que lhe deve caracterizar o esforço. Vamos ver outros rápidos aqui. Satanás está a ponto de aproveitar-se de toda a vantagem, por isso não se deve emprestar a mente para hipnotismo. Não é desígnio de Deus que nenhuma criatura submeta a mente à vontade e domínio de outra, tornando-se instrumento nas mãos do outro. Ciência do bom viver. Outra coisa, Satanás domina as duas mentes, ok? Ele faz o processo acontecer com o poder dele. Que mais? Tudo isso é espírito de profecia, tá, amigos? Vamos lá. E aqui a gente tem mente, caráter e personalidade dizendo: esta ciência é propriedade de Satanás. Queridos, não fosse isso e não fosse outros textos, e eu seria certamente um hipnólogo, porque eu teria muito interesse em usar isso na medicina. Mas está claro que não é nosso interesse, ok? Isso é para deixar bem claro que eu não estou defendendo hipnotismo, estou explicando o mecanismo para a salvação nossa, tá bem? Que isso é um assunto delicado, alguém pode me pegar aqui com uma frase ou outra e usar fora do contexto e complicar a visão teológica que a gente tem de acordo com a igreja, tá? E uma mente que permite ser hipnotizada nunca mais terá a força que ela tinha antes. Satanás não pode tocar nossa mente sem que a gente permita. Se você permitir hipnotismo uma vez, a mente estará aberta para outros eventos desse. Um médico hipnotizador ia hipnotizar Ellen White, pouca gente sabe disso. E ele desafiou Ellen White dizendo que ela tinha as visões dela como hipnotismo, como auto-hipnose. E aquilo foi um problema e ela, no final, terminou dizendo para ele, ele falou: você é muito fácil de ser hipnotizada. Você é a pessoa frágil. E ela disse para ele o seguinte: eu lhe disse, o Senhor me havia mostrado em visão que o hipnotismo é de origem diabólica, dos insondáveis abismos lá. Então, ela disse: não é de Deus isso. E ele disse, insistiu muito com ela, ela disse: tá bom, você quer me hipnotizar? Pode fazer isso. Ela orou e Deus disse: pode deixar. Dê-lhe, então, liberdade para hipnotizar-me ou magnetizar-me, que é a mesma coisa. E o camarada passou aí horas tentando e não conseguiu, porque Deus mandou que ela permitisse. Não é para nós fazermos isso. E Deus mandou e cuidou e protegeu para mostrar para ele que ela tinha uma proteção divina que não era superada pelo hipnotismo. Ok? Entendido isso, vamos para adiante. Esse é um professor de hipnose, mas também trabalha no Instituto de Medicina, Dor e etc. Nós temos 3 cérebros. Primeiro, eu queria perguntar para ele: é possível resistir à hipnose? Bom, muito difícil, porque há armas que você tem, famílias de hipnose, por exemplo. Tá, é difícil resistir à hipnose. Fábio Puentes está falando. Vamos entender isso aqui. Você tem um cérebro chamado a parte inicial, ou a parte autônoma, que é o inconsciente. O hipnotismo não mexe nessa parte aí. A segunda parte é o subconsciente. Aqui é que está a nossa salvação. Aqui estão as emoções, aqui são os hábitos, autopreservação, tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você sente, o seu caráter em si, todas as verdades da sua vida, todas estão na faixa azul de subconsciente. Isso é a visão do hipnotismo, tá, amigos? Não é a visão médica do processo, nem de psicologia. A terceira parte é o consciente. Aqui só tem 4 coisas: força de vontade, memória, racionalizar e análise. Mas por que tem que entender isso?
Nota que o meu programa cerebral está no subconsciente. O hipnotismo mexe no subconsciente. Bom, vamos entender como funciona. Pyong, dá uma explicaçãozinha rápida para nós. Quando eu falo alguma coisa na hipnose e coloco a sugestão aqui no subconsciente, se torna verdade. Então, se a gente fala que você vai enxergar todo mundo pelado, você realmente enxerga todo mundo pelado. Bom, se a gente fala... então aquilo que ele coloca no subconsciente vira uma verdade. Ok. Quando... Antes de mais nada, o que Ellen White diz? Quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, a pessoa convertida entoa um novo cântico. Quando Deus coloca o seu espírito no subconsciente, esse coração aqui não é esse coração nosso, é na parte das emoções, você tem um comportamento diferente na vida. Ok. Vamos para diante, então, voltar para o nosso gráfico. Entendido esse gráfico, você vai entender que o nosso programa cerebral está aqui. É aqui que o hipnotismo trabalha, e é aqui que o Espírito Santo trabalha, e é aqui que os meus remédios trabalham. Então, vamos ver como funciona isso? Bora. Seria um absurdo se não houvesse essa faixa vermelha que está aqui. Qualquer pessoa diria uma verdade, aquilo entraria no meu subconsciente e eu seria escravo dela, mas Deus nos protegeu com um negócio chamado fator crítico. Ele não permite que coisas entrem aí. Por exemplo, alguém fala, Marcos, você é gordo. Eu falo, não sou. Eu tenho um certo peso, mas obeso eu não sou. Não, você é obeso, não sou obeso. Ele não vai me convencer porque o fator crítico impede que a informação dele, a verdade dele, entre no subconsciente. Ok? Ok. É isso? Isso aqui é um fator crítico, o senso crítico. E essa barreira aqui que julga tudo que é real, falso, bom, ruim, certo ou errado. Bom, não vou poder deixar ele falar. Entendido isso, a pergunta agora é a seguinte. Como é que faz para furar essa barreira? Como é que o diabo fura essa barreira? Porque é importante entender que ele quer furar a barreira. Fábio Pontes, como é que faz para furar essa barreira? Você pode ser um pêndulo, pode ser um dedo. Então, quando você está olhando fixamente isto, minha sugestão entra por vias periféricas que você não presta atenção. Espera aí. Então, ele consegue colocar uma informação por vias periféricas que entrem para o subconsciente e o consciente não preste atenção. Olha que coisa interessante. Satanás prende a nossa atenção em coisas desse mundo para que a gente não preste atenção na ação dele sobre a nossa mente. Como? Tá aí uma. TV. Quanta coisa ele coloca através de novelas, da TV, das músicas, da literatura, de tanta coisa a mais, que a nossa atenção, focando ali, abre espaço para fragilizar o fator crítico e a informação chegar lá dentro. Ok? Né? Exatamente isso. Ela é preguiçosa. Ela prefere... E uma coisa que ele ia falar, eu já vou cortar aqui. As informações positivas têm muita dificuldade de entrar no subconsciente. As negativas entram com muita facilidade. Salvação entra com dificuldade, pecado entra com facilidade. Exatamente. Vamos pular isso aí, vamos para diante. Faz? Vamos pular isso aqui, vamos para diante, que eu preciso de ir para o exemplo, a parte prática. Força de vontade. Por que é interessante entender que na parte do... Pessoal, deixa eu tirar esse paletó aqui, que eu estou com 2 ar-condicionados aqui, um terceiro ali, ainda estou com calor. E eu não... Vamos lá. Por que é interessante entender a força de vontade no consciente? Toda mudança que você faz na vida a partir da força de vontade, ou seja, do consciente, ela não dura. Ela tem dificuldade de durar. Imagine que você quer emagrecer. Você fala, eu vou emagrecer. Preciso emagrecer e quero emagrecer. O subconsciente fala, vai nada. Vai não, você não consegue. Não, mas eu vou. Não consegue. Aí, o primeiro dia, você sai de casa e aparece aquele pastel lindo, gostoso. Você fala, não vou comer porque eu prometi que eu vou emagrecer. Você sabe o que você está usando? Você está usando a força de vontade. Não é o subconsciente. O subconsciente diz assim, come o pastel. Você gosta do pastel? Não vou comer. E este duelo, a força de vontade, é uma bateria que gasta. Então, você resistiu, ela gastou um pouco. Depois, segunda tentativa, ela gastou um pouco. Daqui a pouco, chega um momento que aparece uma lasanha, você joga o negócio para cima, chuta o balde, come a lasanha e acabou, porque acabou a força do subconsciente, da força de vontade. A bateria acabou. Eu estou tentando falar rápido, né? Mas vejam bem, santificação e salvação não ocorrem por força de vontade. Porque ninguém me falava isso quando eu era jovem. Eu vivia numa luta para não pecar a partir de um processo de força de vontade. Eu fracassava e eu dizia para Deus, não compensa, eu não consigo, não vale a pena, eu desisto do céu, eu dizia para Deus. É impossível para mim. E ninguém me dizia, não é por esse caminho você não chega a lugar nenhum. Você tem que
agir a partir do programa cerebral que está aqui. Bom, vamos entender isso aqui de forma mais fácil. Você fala assim, eu vou parar de fumar. Não, parar de fumar é semelhante. Tá bom. Vamos rapidamente agora o seguinte. Satanás controla a mente de muitas pessoas, hoje como nos tempos de Cristo. Testemunhos, tá, e assim vai. Tudo aqui é Ellen White, tá ok? Satanás controla a mente, leva toda a sorte de crimes e assim por diante. Jesus veio para expelir os demônios que haviam dominado à vontade. Nota que nós estamos discutindo aqui uma ação do inimigo e uma ação de Jesus a partir da mente. O príncipe da potestade do mal, entenda-se, Satanás, só pode ser mantido em sugestão pelo poder de Deus na pessoa da Trindade, Espírito Santo. Por que se combate tanto o Espírito Santo? Porque o inimigo sabe que ele é a única forma de entrar no subconsciente e produzir mudanças. E sabendo disso, ele diz, eu tenho que trabalhar para que o Espírito Santo seja ignorado. Vamos para adiante. Há um software cerebral. O Fábio Pontes explica isso. O hipnotismo mexe no software. Mas aqui dentro há um fenômeno chamado mente, que não se vê, que é intangível, que seria o software. Nós trabalhamos com hipnose e no software. Ok. Esse software quem fez foi Deus. O hipnólogo é um pirata. Cristo deu seu espírito para vencer toda a tendência hereditária para o mal. Espírito de profecia. Como é que se vence isso aqui? Com força de vontade? Não. Se vence através de um mecanismo de controle do Espírito Santo sobre a mente. Vamos andar mais rápido para ver se eu consigo terminar isso aqui. Vou pular uns textos aqui, tá? É impossível por nós mesmos escapar do pecado. Nosso coração não consegue. Força de vontade não coloca ninguém no céu. O que mais? O Espírito Santo quer restaurar a mente de Deus na nossa mente. Isso é uma forma de controle. O que mais? Poder que está acima de todos. Tem vários textos maravilhosos aqui. Mas vamos para adiante, que eu preciso chegar na parte prática. Quando Jesus descreve a sua ação nesse mundo, ele diz assim, o Pai, João 14:10, está em mim, e é ele quem faz as obras. Espera aí. Então, há uma hipnose do Pai. Essa palavra não está bem adequada, mas aceitem por enquanto. Há um domínio da mente do Pai sobre a mente de Jesus, em que ele fala, ele é quem controla, não sou eu. Eu abri mão do meu controle para que ele, assim como o hipnotizador controla o outro, ele está dizendo, eu abri mão da minha mente para que o Pai controle a minha mente. Quando Paulo diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é a mesma verdade. É a mente divina que se sobrepõe à minha, em que a vontade dele prevalece e a minha não. Ok, vamos tentar ver isso de uma forma mais prática. Eu vou usar uma frase forte, depois eu explico. Você não tem livre-arbítrio? Tem. Calma, calma. É que frases fortes dão efeitos melhores. Nós temos livre-arbítrio para escolher apenas que mente vai nos dominar. Nós não temos livre-arbítrio para nos dominar. Eu escolho se a mente divina, que estará dominando sobre a minha mente, assim como Cristo escolheu, e Paulo escolheu, e outros escolheram, ou eu permito que a mente de Satanás domine sobre a minha mente. Se isso acontecer com Satanás, eu vou ter os frutos da carne. Se eu permitir que o Espírito Santo domine a minha mente, como um hipnotizador consegue dominar a mente do outro, nesta condição, então, o que ocorre? Eu terei os frutos do Espírito. E alguém fala, e onde é que ficou o livre-arbítrio? Ficou livre para você escolher qual das duas. Você não escolhe o que você faz, você escolhe quem domina. Tá dando para entender? Bom, é meio complicado, mas vamos para adiante. Aqui tem vários versos que eu não vou ler. Né? Sem mim nada podeis fazer, não deixe cair em tentação, miserável homem que sou, escolhei a quem se vais. Ou seja, é sempre uma ação divina para a salvação e a gente não consegue. Agora, tem mais um verso ainda que é importante. Esse verso resume o que eu falei. Não sabeis que, daquele a quem vos apresentais, eu me apresento a Cristo ou a Satanás como servo, para lhe obedecer. Sois servos deste mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a salvação. Você escolhe quem domina. Simples assim. Se é ele que domina ou se é Satanás que domina. E escolhido isso, então você vai ter a ação desse dominador sobre você. Posso mudar? Posso, a qualquer momento. É aí que está o meu livre-arbítrio. Mas não direito de fazer algo. Esse direito é a resposta à ação da escolha que eu fiz. Bom, vamos para adiante. Eu agora preciso de mostrar 4 experiências práticas para a gente. Primeira, vamos transformar algo que é ruim em bom. Ei, mas vocês não conseguem ler, né? Não dá para ler aqui. Tá, transformando algo ruim em bom. Essa menina aqui animada, está aqui,
ela está numa feira de hipnotismo, o hipnotizador aí, nesse momento, Fábio Pontes, vai hipnotizar, entregar uma cebola para ela e vai dizer que é uma maçã, ok? Vai comer uma maçã. Maçã saborosa. Entregou uma cebola para ela. Maçã gostosa. E ela está comendo uma cebola. 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 Bem doce, não? E ela está achando doce a cebola. Ela está achando doce a cebola. Mas a cebola é ruim. O hipnotismo transforma algo ruim em algo bom. Agora, vejam. Acordar cedo para ir para a igreja sábado de manhã é bom ou ruim? Bom, normalmente é ruim. Assistir culto de quarta-feira com 12 pessoas na igreja, porque parece que o Espírito Santo na quarta-feira age menos. É ruim. Por que tanta gente atrasa para chegar no culto? Porque não gosta. Se aquilo fosse o maior prazer da minha vida, eu chegaria lá 1 hora antes. Mas a gente acorda na última hora no sábado, deixa tudo para a última hora, porque aquilo não é saboroso, não é importante, é ruim. A gente precisa, a salvação é necessária, mas no fundo do coração eu queria ficar dormindo. Agora, se é ruim, a gente tem que pedir para Deus transformar em bom. E Deus transforma de tal maneira que a gente passa a ter prazer em estar na igreja. Davi sofreu isso, permitiu isso na vida dele. Ele fala, o meu prazer está na lei do Senhor. Não estava não, estava na Betseba. Mudou. Deus muda coisas ruins em coisas boas, aparentemente ruins. Agora tem um detalhe, ele vai tirar ela da hipnose. E ela vai, olha agora o que vai acontecer. Quando ela sair da hipnose, o gosto que era bom, gostoso, muda. Vamos lá. Ele vai falar galo frito 2 vezes. Quando eu diga galo frito 2 vezes, você acorda. Ela vai acordar da hipnose. Frito, galo frito. E agora? Agora ela quer vomitar. A maçã gostosa acabou. Agora ficou o gosto da cebola. Se a gente entrega nossa mente ao Espírito Santo, ele nos dá prazer nas coisas de Deus, que para um pecador são coisas ruins, mas para um salvo são maravilhosas e saborosas. Até o dia que a gente toma a mente dele. Tomou a mente dele, acaba a hipnose. Acabou a hipnose. Eu estou usando essa palavra aqui com certo cuidado, porque ela pode ser mal interpretada. A partir do momento em que o Espírito Santo para de agir, então elas passam a ter o gosto do pecado da forma que eram antes. Vou mostrar mais uma para vocês aqui. Olha aqui um texto de Ellen White. Os que tornam novas criaturas em Cristo Jesus, as coisas que outrora aborreciam, agora amam. E aquilo que outrora amavam, agora aborrecem. Transformação. É isso que a gente viu. Aqui tem, eu vou pular esse exemplo para a gente ser mais rápido, vou pular esse exemplo, vou pular os textos de Ellen White. Olha aqui, eu gosto desse texto. Esse texto eu não posso pular. Precisamos ter a mente de Cristo se não quisermos cansar-nos de fazer o bem. Queridos, cansar o bem cansa. Fazer o bem cansa. E a única forma de continuar fazendo o bem é ter a mente de Cristo sobre a sua mente, realizando o desejo dela e não a sua, não a minha mente, ok? Entendido isso, vamos para adiante. Roger Morneau, pula o Roger Morneau. Olha, esse camarada aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O hipnotizador é esse de chapéu preto. Vai dar para ele creme de barbear. E vai dizer para ele que é sorvete de chocolate. Que tipo de sorvete você gosta? Vamos lá. Vai entregar agora o sorvete de chocolate para ele. Creme de barbear. Hipnotizado alguma vez? Já fui hipnotizado? Juntos, por favor. Aqui, ó. Então agora, pulei aqui. Ele está acordado. Vai comer creme de barbear e vai achar gostoso. Sabor chocolate. Tá gostoso? É chocolate? É chocolate? E tá gostoso? Tá gostoso? Eu trabalho com hipnose clínica. Bom, tá bom. Já deu para entender que faz essa transformação. Vai... Vamos para o 2, vamos para o 2. Isso é bom que a gente tem bem tempo, né, para a gente poder analisar cada um. Transformar agora sem fazer força. Ô, glória! Vencer o pecado sem fazer força. Vencer o pecado com prazer na coisa de Deus. Como é que funciona isso? Eu não vou mostrar o vídeo para ganhar tempo. Roger Morneau conta o seguinte, ó, tá? Depois vocês veem o vídeo na internet. No caminho para casa, ele fumava muito. Depois que aceitou a Cristo, se desesperou. Chegou em casa e disse, como é que eu vou parar de fumar? Eu quero viver com Cristo, mas eu aceitei Cristo, mas eu não tenho força para parar de fumar. E ele se lembrou de Satanás. E ele diz, no satanismo, ele escreveu o livro Viagem ao Sobrenatural, explica tudo isso lá. Ele diz, no satanismo, Satanás mudava a minha vontade. Agora é a vez de Cristo fazer isso.
se ajoelhou do lado da cama, colocou a mão na Bíblia e disse: Senhor, mude a minha vontade de fumar. O Senhor pode fazer isso. Entre na minha mente, transforma pelo teu poder. Clamou a Deus. O Espírito Santo entrou. Ele pegou o cigarro todo que havia, jogou, ele conta tudo isso aqui no vídeo, jogou, deu descarga e ele fala que nunca mais teve vontade de fumar. Quanta força ele fez, amigos, para isso? Nenhuma. Está dando para entender? Quem fez a força? O Espírito Santo. Qual a participação dele? Entregou a mente dele ao hipnotizador Espírito Santo. Essa palavra toda vez eu tenho que usar com reservas, porque é mal usada pelo outro lado. Entregou para que houvesse um domínio, essa é a palavra melhor, pelo Espírito Santo. Ok? Vamos para diante para a gente ser mais rápido. Sai daqui, vamos para o próximo. Vamos para mais adiante. Terceiro ponto. Agora é legal. Vocês veem aqui esse verdinho? Isso aqui é o filho do Celso Portiolli. É o filho do Celso. Está aqui, ó. Pyong hipnotizou o Celso e falou que o filho dele não está aqui. E ele não enxerga o filho. Agora vai tirar ele da hipnose para ele enxergar o filho. Então, nota aqui. A hipnose tira a visão. Celso, hipnotizado, não enxerga o filho que está aqui. Continua aqui. Então, ele fala, o que está aqui? Bora ver. Quem está aqui no chão? Assim? Quem está no chão? Aqui tem o tapete, tem a mesinha... Ele não vê o filho. Aqui. Ele não vê o filho. Então, aqui tem um... Ó, o filho está aí. Não, Tá. Eu vou instalar o dedo. E você vai voltar a enxergar o seu filho. Fica olhando. Quando ele estalar o dedo, vai chegar o filho. Seu filho vai vir para cá. Eu chamo ele em 3. 3. Quando ele estalar o dedo, seu filho vai aparecer. É possível. Você estava aí? Estava aí? Você estava aí? Não é possível. Queridos, essa é a tragédia. A mente humana consegue ser alterada na sua visão por uma ação de hipnose. Satanás muda a nossa visão. A gente passa a enxergar prazer em coisas terríveis. E a gente, prazer em pecado. E a gente não vê a consequência disso, ele oculta da nossa visão a consequência. Eu duvido que no momento em que Sansão deu o beijo em Dalila, se Satanás tivesse permitido, se Sansão tivesse enxergado o futuro, sem os olhos, cego, como um animal, como um palhaço, se ele daria aquele beijo. Mas Satanás tira a visão do sofrimento. Todo prazer, eu tenho que falar isso devagar, todo prazer que alguém tiver longe dos caminhos de Deus, se tornará um rio de lágrimas amanhã. É assim que Satanás trabalha. Agora, na mão dele, do Pyong, não tem nada. Ele vai dizer que tem um bolo, uma torta. A torta. A torta. Eu passo ou repasso? Muito bem, Celso. Acorde. Que é isso? 3, 2, 1. Olhos abertos. Olha, ele vai ver a torta, quer ver? Tá sentindo bem? Já viu a torta? É possível. Vem que eu senti o cheiro. Eu vou nem tão com torta, que eu tô sentindo o cheiro da torta. Não, você não vai fazer isso. Você vai jogar no meu rosto? Vai dar? Então, peraí, vamos ali que não vai sujar o sofá. Não vai. Olha aí. Confia em mim. Quem que deu essa torta para Tua esposa que deu a torta. Você que deu a torta para ele? Não. Queridos, ele enxerga a torta, mas não tem a torta. Satanás faz isso para a gente enxergar prazer no pecado. Ok, eu acho que está bem claro aqui. Vamos para adiante, que o tempo já acabou. Não, ainda falta 1 minuto. Que pena aqui. Mas vai dar, vou ter que passar um pouquinho do tempo aqui. Segue, doutor. Esse assunto está muito interessante. Estou correndo, mas o pedaço principal é esse finalzinho aqui, tá bom? Bom, entendido isso, você tem que orar assim: abre, Senhor, os meus olhos, para que eu veja claramente as coisas maravilhosas da tua lei. Senhor, faz eu enxergar a maravilha que é a vida eterna, o céu, a coroa da vida, para que eu não veja neste mundo prazer que Satanás está me mostrando, sem que prazer exista aqui na Terra. O prazer é lá, mas ele desfoca a nossa visão e muda como o hipnotismo faz, ok? Desvia os meus olhos de coisas assim. Olha aí o beijo, né? Papai, eu quero essa mulher porque ela agrada os meus olhos. Oh, coitado do Sansão, agrada aos olhos, hipnotizado por Satanás, que não enxergava o que ele ia perder. E o que foi que ele perdeu quando deu esse beijo? Beijo gostoso, custou os olhos. Ele agrada aos olhos e o diabo diz: eu vou cobrar por este beijo os teus olhos. Dá para entender a crueldade de deixar-se ser hipnotizado por Satanás. Queridos, a nossa oração tem que ser: abre meus olhos, Senhor, para que eu não veja prazer no pecado, porque não há prazer ali. Aquilo é uma ilusão que Satanás coloca. O prazer tem que estar nas coisas do céu. E se você não está tendo prazer nas coisas do céu, querido, não se desespere.
Busque em Deus essa transformação. Era isso que ninguém me dizia, que era possível uma transformação dessa. Vamos para diante. 4, são só mais 2, a outra é bem curtinha. Hipnotismo tirador. Olha aí o anestesista aqui falando. Como é que tira dor? Aqui está Fábio Puentes enfiando uma agulha no pescoço de um jovem, tá? E ele trabalha no Hospital do Câncer. A gente trabalha no Hospital das Clínicas com dor, por exemplo, e dá excelente resultado. Tá bom. Aqui tem um rapaz, eu tirei algumas cenas para não chocar ninguém. É uma agulha de hack. Não sei se você sabe o que é uma agulha de hack, é uma agulha que é meio desse tamanho assim, mais ou menos. E ele está atravessando essa agulha daqui para cá, no pescoço do rapaz, tá? Tá aí a agulha. E o rapaz está hipnotizado. Não sentiu dor nenhuma hipnotizado. Só que agora ele tira o rapaz da hipnose e continua sem dor. Olha aí. Acorda. Tudo bem? Tudo bem? Tá doendo? Tá doendo? Tá doendo? Tudo bem? Tá doendo? Não. Não. Então, a hipnose para dor é fabuloso, tá? Pronto, aí está a agulha. E detalhe, também não sangra, tá? Ele vai tirar agora. Não somente posso controlar a dor, sino que posso controlar o sangramento. Ele agora vai tirar a agulha e não há sangramento. Que coisa. Se concentra, não somente não há dor, sino que não sai uma sola gota de sangue. Não sai uma gota de sangue. Não sai sangue, não há dor, nem sai sangue, 2, 3, nem uma sola gota de sangue. Querido, não dá para explicar dentro da medicina você fazer um buraco aqui, que sai aqui e não saia sangue. Tem que ser uma força sobrenatural do inimigo. E Roger Mondor fala exatamente isso, porque naquela noite, lá no satanismo, o sacerdote explicou que Satanás tirava o sangramento das cirurgias para os cirurgiões satanistas operarem melhor do que os cirurgiões não satanistas. Só para a gente ter uma ideia do poder da hipnose sobre a mente humana. Entenda que isso é um hacker. Deus tem muito mais poder sobre a mente humana. Ele foi quem criou o programa. Então, se você está triste pelas adversidades da vida, depois eu vou fazer uma série só sobre sofrimento humano, para a gente entender isso, mas o que fica é o seguinte, busca o anestésico naquele que fez o programa. Fala para ele, Senhor, tira a minha dor. Se Satanás consegue tirar a dor de pessoas, e ele não é o dono da minha mente, o Senhor que programou essa mente, tira a minha dor. Faça com que eu esqueça, às vezes, a morte do meu esposo, de um filho, uma tragédia, uma adversidade que está acabando com a minha felicidade. Ora a Deus, fala, tira isso de mim. Eu vi o pastor Marcos dizer que o senhor pode fazer isso, faz. Bom, entendido isso, vamos para a última parte. Eu gosto de Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, ou seja, eu não estou interessado em nada daqui, minha mente está conectada lá em cima, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aqui é a maior prova de uma mente divina controlando uma mente humana, à semelhança de um hipnotizador. Bom, agora você entende o texto todo, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transforme a vossa mente pelo poder do Espírito Santo para você entender a vontade de Deus, para Deus falar com você, para você ouvir a voz dele de forma audível externa ou de forma interna, que ele também fala das duas formas. Por isso, se você quer tomar decisões, Deus fala se a sua mente for uma mente transformada para que se permita a comunicação. Última pergunta, qual a vantagem de tudo isso? Passamos aqui uma hora e um pouquinho, talvez já. A vantagem é que você vai ver Deus falar com você. Se você entregar a mente ao grande hipnotizador Jesus Cristo, através do Espírito Santo, as coisas que aparentemente parecem ruins, como o abandono do pecado, vão ser maravilhosas. Você vai ter uma vitória sobre o pecado sem fazer força, porque a força gasta. E todo aquele que quiser ter salvação pela força não entra no reino do céu. A sua visão será uma visão modificada. Você verá a tragédia do pecado e o prazer de andar com Deus. A dor deste mundo, das coisas difíceis, será retirada. Como é retirado dos mártires? Eu não expliquei isso, não vai dar hoje, eu explico no próximo. Por que mártir queimava sem dor? Porque havia um anestésico do céu, igual o que o Fábio Puentes usou, muito mais poderoso, tirando a dor dele. Deus não tem prazer em ninguém sendo queimado, gritando, ai meu Deus, que sou... Não, é para morrer sem dor. O testemunho é que interessa para chegar ali e dizer, Senhor, está aqui o meu corpo. E eu disse, tá bom, é isso que eu quero, não quero a sua dor, não quero o seu grito de dor. Esse é o Deus de amor. Ah, como a gente tem que entender isso? Mas o pedaço final, eu conto a última história e acaba agora. Deus vai falar com você. Mas, pastor, Deus fala. Eu já usei vários exemplos, mas eu quero usar esse que talvez seja um dos exemplos mais fortes que eu tenho. Algum tempo atrás, eu comecei a fazer mestrado.
E no mestrado, eu fui bem, eu tinha um colega, nós éramos um grupo e eu queria tirar as melhores notas, porque eu já era diretor do hospital, eu sou um pastor, e como pastor e diretor de hospital, ficava muito vergonhoso eu tirar nota ruim. E eu tinha um colega que é um gênio, que também é médico, aqui do Hospital Adventista, e nós dois duelávamos no mestrado. Eu quis colocá-lo junto comigo, o professor falou, não, essa dupla fica muito forte, vocês não podem fazer isso. Eu vou colocar vocês em duplas separadas. E assim foi um duelo aí ao longo dos anos de mestrado. Acontece que quando chegou no final do mestrado, tem que fazer uma prova de inglês. É uma prova muito fácil, queridos. Ela é só interpretação de texto, bem suave. Ninguém ali sabe falar muito inglês, nem os professores sabem. A gente não teve nenhuma aula de inglês. É uma coisa light, tranquila. E essa prova se repetia a cada 2 meses. Então, veja, a prova é hoje. Se eu não fizer, daqui a 2 meses tem outra. Se eu não fizer, vai ter... Basta passar uma vez em uma prova. E acabou. Então, se não passou nessa, faz na outra que vai passar, na outra. E quando eu olhava as provas, depois que elas aconteciam, eu podia olhar, eram muito fáceis, eu devia ter feito, mas não tive tempo. Como eu empurrava aquilo para depois, como a gente diz em português, empurrava com a barriga, a coisa foi passando, até que chegou o final para a entrega do trabalho, de conclusão. E quando eu preparei o meu trabalho, apareceu lá, a data de entrega está terminando, ou entrega agora, é o último mês, ou você vai perder. Ninguém entregava o trabalho. Eu corri lá, fui com a secretária, falei para ela, Sheila, finalmente aqui está o meu trabalho. Ela disse, doutor, vocês demoraram a entregar, ninguém entregou, acabou o tempo, isso vai tirar a pontuação da universidade, então tem que ser agora, não tem chance, o senhor vai já entregar e marcar a apresentação. Ok, perfeito. Deixa eu ver se está tudo ok com o senhor. Eu digo, está tudo bem. Ela entrou lá e disse, o senhor tem notas boas, né? Eu digo, tenho, tive que estudar muito, né? Para não passar vergonha. Tá bem, parabéns, tá. Ei, doutor, tem um problema aqui. Eu disse, não acho problema, Sheila? Ela disse, tem. O senhor não fez a prova de proficiência em inglês. Eu falei, eu faço. Quando é a próxima? Não tem mais prova. Doutor, todos, de cada 2 meses havia uma prova, bastava fazer uma vez. Eu sei, Sheila, eu sei, mas e agora qual a solução? Doutor, não tem mais prova, o mestrado acaba daqui a 1 mês, não tem mais prova. Saia daqui correndo e busque qualquer outro mestrado em Belém, faça a prova de inglês que vale para cá. Eu saí desesperado, era final do ano, e não havia mais nenhuma prova de inglês e nenhum mestrado. Voltei lá e liguei para ela, Sheila, o que eu faço? E ela disse, doutor, não perca tempo, vá a São Paulo. Vá ao Rio, vá a Brasília, encontre uma prova. O senhor vai perder todo o seu mestrado. Tudo que o senhor fez está perdido. Eu ainda insisti, Sheila, mas não tem uma alternativa, doutor? Não tem. A gente ama vocês, é um carinho. Não tem alternativa. Queridos, em desespero agora, eu liguei para a minha orientadora e perguntei o que eu faço. E ela disse, eu vou tentar ver o que eu faço também. E ela ficou procurando. Deixa ela procurando e eu conto isso aqui para vocês entenderem como é que eu estava vivendo. Isso aqui é meu celular. E no celular eu tinha vários aplicativos. E um deles é esse aqui, Ellen White. E eu estava vivendo um relacionamento com Deus maravilhoso. E eu peguei as meditações matinais deste aqui, ó, devocionais, e tem várias meditações de Ellen White. E o que eu fazia? Eu, a cada hora, eu estava vivendo com Deus períodos de hora em hora. Então, eu orava de hora em hora. Eu lia a Bíblia de hora em hora. Meu dia era dividido em horas. Então, eu lia uma meditação e fazia uma oração. Daqui a 1 hora eu lia outra, fazia oração. Se eu estivesse entubando o paciente, eu não podia. Mas logo depois, eu orava. E eu vi uma coisa interessante. Meu dia começava de oração de 7 às 22 horas. E eram 16 horas que eu tinha, então. Eu tinha 16 encontros com Deus pelo dia. Leitura de Ellen White, leitura da meditação e oração. Se você somar as 16 horas, cada hora tem 60 minutos, eu tinha por dia 960 minutos, que Deus me deu. E eu gastava 6 minutos para cada leitura, entre ler e orar. Como eram 16 pausas que eu fazia, de 6 minutos cada uma, eu percebi que eu estava gastando 96 minutos em oração. Sabe o que me chamou a atenção? Dízimo. Eu estou dando o dízimo do meu tempo para Deus. De hora em hora eu paro 6 minutos para orar e ler a Bíblia. E eu falei, que interessante, Senhor. Eu descobri um modelo de dar o dízimo que eu não sabia. E isso estava dando tão certo, queridos. E eu comecei a ver que tinha muitos textos de profecia dizendo o caminho de volta só pode ser feito de hora em hora. Tudo isso aqui é texto, está tudo branquinho, é texto. É de hora em hora, de novo. As portas do céu, de hora em hora. E assim vão, diversos textos, né?
entregando-nos dia a dia, hora após hora, e vai fazer dia a dia, hora a hora. Eu disse, olha, esse é um processo bíblico que eu não estava usando. De novo, para ter um novo coração, de hora em hora. E eu falei, não, eu tô fazendo isso, hora após hora, ou hora a hora, a gente tem que orar novamente, de hora em hora, de hora em hora. E eu digo, não, tá tudo bem. Bom, eu então, de hora em hora, comecei a orar pedindo a Deus para fazer a prova em algum lugar. A minha orientadora me ligou e disse, Marcos, graças a Deus resolvi o problema. Eu digo, muito bem. Onde é que eu faço a prova? Ela disse, em São Paulo, na cultura inglesa. Eu digo, não, aí não dá. Ela disse, por quê? Não dá para ir lá? Eu digo, dá. Não dá para passar na prova. Eu não tenho proficiência em inglês para uma prova do curso em São Paulo, e o curso era o cultura inglesa. Eu não passo no cultura inglesa. Proficiência na cultura inglesa, eu não passo nunca. Meu inglês é magro, eu consigo conversar nos Estados Unidos o básico. Agora, na prova do mestrado, eu passaria, porque era um texto médico sobre AIDS, fazendo perguntas sobre AIDS. Era só interpretação de texto, bastava entender mais ou menos, eu acertava a resposta. Mas não uma prova de proficiência. Disse, Marcos, você não tem alternativa. É essa ou perder o mestrado? E agora eu, de hora em hora, buscava Deus. Senhor, fala, eu quero ouvir a tua voz. O que eu faço? Eu clamava de hora em hora, Senhor, eu quero a ação da tua mente sobre a minha, dizendo o que eu tenho que fazer. Eu não sei. Eu continuei orando. Deus, às vezes, deixa a gente esperar um pouquinho para limpar melhor o canal de comunicação. E eu dizia para Deus, Senhor, o canal está limpo. Fala. Ela me ligou de novo. Marcos, resolvi o seu problema. Eu disse, graças a Deus. Qual é o mestrado que eu vou fazer a prova? Ela disse, nenhum. É, de novo, mesmo cultura inglesa. Só que eles vão mandar a prova para Belém do Pará. A prova virá lacrada, você vai aqui em Belém, no Cultura Inglesa de Belém, que é o curso, eles abrem a prova, você faz a prova e manda para São Paulo, e você passando, acabou tudo. Eu falei, você não entendeu o problema, não é geografia, não é de lá para cá, é conhecimento que eu não tenho. Fazer a prova aqui ou fazer lá não vai mudar o meu conhecimento, eu não passo. Queridos, não teve jeito. Meus filhos disseram, pai, não perde a prova, pai. E eu falei, vou passar vergonha, depois de velho, e fui fazer a prova. Entrei na cultura inglesa aqui em Belém, recebi o envelope lacrado, entraram numa sala comigo, só havia eu e uma outra senhora, 2 pessoas para fazermos a prova. A professora falou, olha, a prova de vocês vai durar 4 horas. Eu pensei, não passo. 4 horas não passo. A de lá durava 20 minutos. Era fácil, 4 horas. São 5 textos, 20 questões para cada texto. E vocês vão ficar sentados separados dessa sala e eu não vou responder nada do que vocês falarem. Não podem perguntar nada. Querem ir ao banheiro? Eu falei, quero não, já fui, tá bom, não quero ir ao banheiro mais não, já estou tenso aqui com esse negócio. A outra mulher também não quis ir ao banheiro, uma senhora. Ela entregou a prova para mim, entregou para ela, disse, não abram ainda. Última informação, escrevam o nome sobre a prova e quando tiver faltando 20 minutos aproximadamente, por aí, eu vou dizer, a prova está acabando, vocês têm 20 minutos para acabar. Tá bem. Abri a prova com calma, orei, falei, Senhor, o senhor sabe que eu não passo. Eu disse a Deus em oração. O senhor tem certeza que eu não passo, mas eu vou olhar a prova. Olhei os 5 textos com bem calma, li todo o texto. Depois de ler todos os 5 textos, eu fiz uma segunda oração. Falei, Senhor, quando eu cheguei aqui, o senhor sabia que eu não passava. E agora nós 2 sabemos que eu não passo. O senhor e eu, porque eu já li o texto e sei que eu não passo. E agora eu fiz uma outra oração, perguntei para Deus, onde é que entra a misericórdia? Tudo bem, Senhor, eu disse a ele, eu estou errado. Eu podia ter feito a prova no mestrado, eu sabia passar no mestrado, era fácil. Eu errei, não fiz. Mas, Senhor, misericórdia para essa hora. Misericórdia não é quando a gente faz certo, é na hora do desespero como eu estou agora. Como é que o Senhor vai abrir o canal de comunicação do céu com o meu subconsciente e vai me fazer passar nessa prova? A oração foi essa. O sermão que eu estou pregando, nós estamos pregando é isso. Fiquei lendo a prova. Aí comecei com calma. Questão 1 texto 1. Aí eu olhava, botava um pontinho onde eu achava que era A, B, C ou D. Essa outra, eu acho que é essa aqui. Tinha coisa difícil, quer ver? Na linha 17, no tal ponto, a melhor colocação é in, et, on. Ei, pessoal, isso é gramática. Não sei isso. Não sei se é in, et ou on. Eu sabia, estava lá. Então, tinha questões assim para acabar comigo. Eu orava, dizia, Senhor, o que eu faço? Bom, tá bom. E assim eu fui marcando as que eu achava. Aí teve uma que eu falei, Senhor, essa aqui não precisa me ajudar não, que essa aqui eu tenho certeza. Das 100 questões, eu tinha certeza de 5. Certeza. Senhor, essas 5 eu garanto. Mas, para eu passar na prova, eu preciso de muito mais do que isso. Queridos, fiquei até o fim. A mulher, aquela senhora levantou, entregou a prova e foi embora. Provavelmente não passou.
Ela não tinha capacidade naquele tempo de fazer tudo. Era muito rápido que ela entregou a prova. E eu passei 4 horas ali alugando a professora, em oração, clamando a Deus e olhando as questões. Finalizando. Quando chegou no final de tudo, faltavam aí os 20 minutos finais. Ela disse, o senhor não marcou nada ainda no cartão. E agora é hora de marcar, senão o senhor não consegue terminar a prova. Eu fiz a minha última oração. Eu disse a Deus, ou agora, ou não adianta o senhor fazer outra vez. Eu não precisava desse mestrado. Fiz o mestrado, porque entendo que o senhor pode me usar um dia, se desejar. É para o senhor. Falhei tremendamente não fazendo a prova, as provas. Peço perdão pelas minhas falhas. Clamo agora ao céu pela misericórdia e pelo canal que existe de abertura entre o céu e a terra, que na hora do desespero o senhor fala, eu clamo pela tua voz. Quando eu fui marcar a primeira questão, eu fechei os olhos e fiz uma oração, falei, Senhor, o que eu vou marcar aqui? Amigos, eu estava em uma sala branca, tranquila, e de repente eu não vi a professora, com os olhos fechados, eu não ia ver, mas eu tive uma visão da sala limpa, tranquila, e eu vi uma letra A grande, ela tinha assim 1 metro de altura, e de uma cor, a primeira letra que eu vi, eu não posso dizer com certeza a cor, eu acho que era azul, e eu vi aquela letra A tão grande, tão forte, tão clara como azul, eu abri o olho, me assustei, parecia real, olhei, não tinha letra nenhuma, eu fui marquei a letra A. Fui para a letra B, fechei os olhos e disse, Senhor, que coisa estranha aconteceu. E novamente a sala desaparecia, a professora, e novamente ficava a sala clara, eu com os olhos fechados, enxergava a sala como se eu estivesse com o olho aberto, e apareceu uma letra C, agora amarela, por exemplo. Eu não sei a sequência, tá, de cores. E eu marquei. E assim eu fui fazendo questão por questão. Eu orei 100 vezes. E em cada lugar que eu orava, eu fechava o olho. Mesmo naquelas que eu sabia, eu fechava o olho. Mais uma vez, a coisa acontecia, eu marcava. Entreguei a prova e saí de lá. Cheguei em casa, os filhos perguntaram, pai, como é que foi a prova? Eu disse, foi mal. Mal como? Eu fui muito mal. Papai não sabe aquilo. Contei para eles. Pai, mas o senhor tinha que ter passado. Filho, papai não passou. Filho, estou triste, mas não toca nesse assunto mais. A vida vai continuar normal. Queridos, chegou o dia do resultado. E eu fui lá no Cultura Inglesa. Entrei, fui com a secretária com uma vergonha para ouvir dela a frase, não passou. Falei, querida, eu fiz uma prova aqui tem um tempo e hoje é o dia da resposta. Eu estou aqui para receber o resultado. Eu não ia lá. Meu filho insistiu, pai, o senhor tem que ir. Pai, o senhor tem que ir. Eu digo, eu vou lá dizer para me dizer não. Pai, vá. Eu triste, o coração machucado, envergonhado. Fui lá. Olhei para a moça e falei, muita gente na sala, e eu com vergonha, porque estava a secretaria cheia de gente, e eu querendo que ela falasse baixinho para mim, não passou, eu ia embora. E naquela hora, então, parado ali na sala, eu olhei para ela e falei, querida, eu quero o resultado, está aqui o meu nome. E ela disse, senhor, entrou lá no computador e disse, está aqui uma senha. O senhor vai para a sua casa, entre na internet, coloque esta senha e o senhor somente verá o resultado. Eu disse, pensei, ô glória, ninguém vai ver, só eu, acabou, tudo bem. Pelo menos fique o castigo, mas fique só esse castigo, não fique um castigo público. Cheguei em casa, queridos, fui para minha sala na diretoria, só estava eu. Liguei o computador e apareceu essa tela. E quando apareceu esta tela, pesquisa de pontuação, nome do candidato, eu botaria o meu nome aqui, e depois de botar o nome, né, Marcos Bacel de Albuquerque, pontuação mínima para passar o doutorado terá que ser 60 pontos. Pontuação mínima para o mestrado terá que ser 50 pontos. E agora eu precisava apertar apenas o botão de Enter e apareceria aqui, do meu lado, do lado do meu nome, a pontuação. A angústia para apertar esse Enter do computador, porque eu precisava de 50 pontos, ou eu não passaria, e eu não tinha capacidade para 50 pontos. E no meio dessa angústia, orando mais uma vez, eu dizia, Senhor, que tortura, como eu me envergonho do que eu fiz. E após orar, apertei o botão. E lá apareceram... Alguém consegue dizer quantos pontos? 50. 50 pontos. Nem um pontinho mais, para que não houvesse arrogância, porque era injusto um ponto a mais, porque eu não tinha capacidade. Nem um pontinho a menos, porque a misericórdia de Deus nessa hora agiu exatamente onde precisava. E a mensagem ficou clara. Você cometeu o seu erro. Você não fez o que deveria, mas, filho, eu não abandono você em horas difíceis como essa. E naquele momento, queridos, eu com lágrimas, orando, orei e clamei a Deus, porque eu então cheguei com a prova e fui lá onde estava a Sheila, corri na universidade, entreguei a prova de aprovação, ela olhou e disse, doutor, 50 pontos cravados, o senhor tem uma sorte, eu digo, não é sorte não, Sheila, é outro negócio muito melhor do que sorte, que você tem que conhecer. Queridos,
aqui estou eu fazendo finalmente a apresentação, a defesa final do trabalho. Aqui estão as minhas últimas palavras, aqui está a minha equipe de professores, aqui está o resultado final, que a gente não vai perder tempo, e aqui está o meu diploma de mestrado para a honra e glória de Deus. A minha pergunta é a seguinte: será que você acredita que vale a pena andar com Jesus? Será que todo esse tempo que nós dedicamos aqui é suficiente para você entender que há uma mente que pode prevalecer sobre a sua, fazendo as transformações necessárias para a sua e para a minha salvação? O diabo quer fazer isso. Deus ama fazer isso e anseia por isso. Não tente vencer o pecado com a força de vontade. Vença o pecado com a força do Espírito Santo, renovando a sua mente para você saber a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nos abençoe a todos e que a gente possa um dia, brevemente, ter um encontro com essa mente maravilhosa que foi a do Espírito, que é do Espírito Santo e que foi importante para a nossa salvação, assim como com o Pai e com o Filho, que tanto nos ama e querem nos receber no céu. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigada, doutor, por nos trazer esse testemunho aí do poder, né, da oração e do andar com Deus. Como vale a pena. Que cada um... Será Oi. que eu posso fazer uma pergunta para o doutor Barcelos? Pode. Vai lá, pastor. Sim, pode fazer. Eu não vejo vocês, que eu apertei um botão aqui e eu não consigo ver vocês, não, tá? Mas pode fazer a pergunta, não sei quem está fazendo, mas... Ô, doutor Diga. Barcelos, aqui é o pastor Edson Romero. Deixa eu só fazer uma pergunta. Se um psicólogo é um hipnotizador, ele é um cristão, um adventista do sétimo dia, ou um profissional honesto e verdadeiro, que não vai colocar nenhuma informação não desejada na sua mente, mas só vai tentar descobrir o que tem lá na sua mente, isso também você acha que é errado? Vamos lá. É importante essa pergunta, muito boa. Pastor, é porque eu corri muito e pulei etapas aqui, tá? O hipnotismo não tira de tudo o livre-arbítrio, tá? O hipnotismo, Deus, por misericórdia, deixou um espaço para nós. Uma mulher foi hipnotizada, eu tenho aqui o vídeo para a gente ver, e mandaram que ela dançasse. O hipnotizador mandava, fica em pé, fica, senta, todas as ordens ela cumpria. Até que houve uma ordem que foi dance, e todas hipnotizadas dançaram, menos essa. E ele não conseguiu que ela dançasse. Incomodado, ele acordou a mulher e perguntou: por que você não dança? Ela disse: porque eu sou cristã e a minha religião proíbe. Então você nota que lá no fundo, o livre-arbítrio ainda estava mantido. Ela conseguia ainda ter acesso. Mas existe um texto que eu pulei, mostrei para vocês e pulei, que diz que quanto mais profunda a hipnose, menos você questiona a ordem do hipnotizador. Quanto mais você é hipnotizado por Deus, essa palavra é porque o perigo de usar essa palavra é uma interpretação dela. Menos você questiona o que Deus faz e passa a aceitar a vontade dele. Mas, por outro lado, também, o grande perigo é que a primeira vez que a gente é hipnotizado, porque seria, pastor Edson, uma maravilha eu poder usar isso na anestesia. Anestesiar meu paciente com hipnose, para cirurgias pequenas. Mas você quebra o fator crítico. Lembra que eu mostrei isso lá atrás? E se você quebrar o... Agora eu estou conseguindo vê-lo aqui, botei um quadradinho e consegui ver. Se você quebra o fator crítico, qualquer outra pessoa pode hipnotizar esse elemento. Então, você quebrou a barreira que Deus lhe deu para não permitir hipnose. Não importa que a primeira hipnose seja para o bem. Ela pode ser feita para o mal, por uma outra pessoa. E chega a um ponto que você quase não precisa mais dar permissão. Você está tão frágil, é tão fácil de hipnotizar, que o camarada rapidamente lhe hipnotiza. Então, entenda o seguinte. Primeiro que não precisa de questionamento, porque o texto de Espírito e Profecia é claro. É algo de Satanás. Isso aí tira de mim a possibilidade de defender o assunto. Contudo, além do fato de estar muito claro isso ali, me incomodou. Eu estava estudando o assunto para ver como eu aproveitava para anestesia. E aí, quando Deus disse, não, sai desse negócio. Eu guardei os livros disso, deixei os livros aqui em casa, encerrou minha atividade aí. Contudo, quebrar o fator crítico é abrir um espaço para que o inimigo entre na mente dessa pessoa através de um outro elemento que possa usar mal. Então, é nesse sentido que eu acho que seria a resposta certa, a gente não poder usar, mesmo para o bem. Amém, amém. Muito obrigada, doutor. Pode terminar, doutor? Encerrar com uma oração? Por favor. Vamos orar? Amigos, eu estou só com cuidado, porque eu só preciso terminar com essa frasezinha. Eu fui falar sobre esse tema em determinado local, e os jovens, o título colocado lá foi Vença o pecado pelo hipnotismo. Isso não é o tema.
E por causa desse tema, eu tive um problema enorme depois para poder explicar. Inclusive, não fui mais ao evento, mas a frase foi tirada de um contexto onde eu dizia apenas que era um método, de um lado, um método de Deus. Ninguém pegou nada, só pegou a frase para chamar os jovens para o evento. E isso aí, muito ruim. Inclusive, eu não fui ao evento por causa disso. Então, veja, o resultado para nós é deixar Deus dirigir a mente. Sim, isso é essencial. Isso. Ele vai falar com você, como falou comigo, que na hora de desespero ele entra em ação, ele vai falar ou pela sua audição, ou pela sua visão, ele vai lhe dar uma visão. Isso não é coisa do passado, isso é coisa de agora. Ele vai fazer. Se ele faz com o pastor Marcos, com todas as minhas limitações e defeitos, buscando esse Deus real, ele faz com você buscando o mesmo Deus real. Amém. Grande Deus, obrigado pelos momentos que passamos juntos aqui à noite, estudando a Tua Palavra, estudando o mecanismo de ação do Teu Espírito Santo em nossa mente. Temos tão pouca compreensão desta máquina maravilhosa que é a mente humana, mas entendemos o suficiente para saber que ela pode se abrir a uma comunicação direta contigo. O nosso maior desejo é que isso aconteça, que o Senhor possa falar e que a nossa mente ouça. Que o Amém, Senhor Senhor possa Deus. mostrar imagens e a nossa mente veja. E que o Senhor Amém. possa deixar claro de que a imagem mais importante que a nossa mente tem que ter diante dos nossos olhos espirituais é a imagem de Cristo Jesus e da coroa da vida que nos espera no lar celestial. Amém. Não permita, Senhor, que nenhum prazer deste mundo tire de nós a certeza da salvação. Perdoe os pecados de cada um de nós e nos dê experiências naturais e sobrenaturais se forem preciso, mas todas elas linkadas a Ti, ligadas a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dê uma noite de paz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.